Graça e paz, meu amado, minha amada. Estamos aqui mais uma vez para estarmos orando, meditando a respeito daquilo que Deus tem colocado em nosso coração com relação à família, né, com relação a construir um ambiente saudável para a nossa família, um ambiente de paz, um ambiente que nos faz crescer. Hoje é o nosso 14º dia e estamos aqui nessa oração, nesse momento. Podemos dizer que até que o Senhor tem nos ajudado. Eu quero refletir com vocês. Ontem nós estávamos falando a respeito do 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8, que diz que o amor jamais acaba. E nós queremos refletir a respeito dessa temática de crescimento, né? Crescendo em família. E essa temática é muito poderosa, essa palavra é muito forte, né? A palavra que diz que o amor jamais acaba. E aonde há amor, há esperança, há possibilidade, nós não podemos desistir. O amor é o fundamento para a construção da sua casa, do seu lar. Então entenda, um lar, ele não começou depois que eu falei isso ontem, ele não começou depois que seus filhos nasceram, neto, não. O lar começa quando nós nos casamos e ali começa a dar início a uma família, né, que Deus realmente vai agir, vai tratar, vai usar para cumprir os seus propósitos e atendendo o seu chamado. Então, o amor jamais acaba. E eu estava compartilhando ontem a respeito de alguns cuidados, né? Eu falei de 2 cuidados extremamente importantes para que o amor realmente jamais acabe. O amor entre o casal, o amor entre família. Se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos, ele pode ir enfraquecendo e se esfriando, né? Inclusive o amor a Deus, a Bíblia diz que nos últimos dias aconteceria um fenômeno que o amor de muitos se esfriaria. E nós temos que realmente ter muito cuidado, porque de repente o amor, né, que começou esse lar, esse casamento, essa família, se não for cuidado, se não for tratado, ele pode se esfriar. E esse é um perigo realmente real. E nós precisamos, eu falei ontem, deu 2 dicas, né, para nós refletirmos a respeito de termos cuidado para que o nosso ambiente familiar seja um ambiente que ainda continue nos fazendo crescer. E eu falei a respeito de ter cuidado com as pequenas coisas, né? Porque são nas pequenas coisas que negligenciamos que vão, na verdade, enfraquecendo a relação, vão enfraquecendo a família. E muitas vezes nós não podemos dar esse mole de permitir com que as pequenas coisas, o acúmulo de pequenas coisas, de negligência de pequenas coisas possam estar afetando a relação conjugal e a relação familiar a ponto de causar um esfriamento, causar um ambiente familiar muito ruim, muito desgastante. O acúmulo de coisas que foram acontecendo, que não foram percebendo, e isso acaba, na verdade, gerando situações difíceis. Uma outra coisa que eu comentei foi para nós gastarmos tempo, mais tempo com a família, com o cônjuge, a gente está junto, está investindo tempo. Isso é fundamental, porque a gente vive numa correria, onde o tempo, a hora está passando muito rápido, e é trabalho, é escola, é uma série de coisas, e nós precisamos realmente investir um tempo para investir na nossa família e na nossa relação. Sair, passear, brincar, fazer alguma coisa junto, estabelecer tempos para que isso aconteça com frequência, para que isso possa cada vez mais estreitar os laços familiares, os laços conjugais, para fortalecer essa família. Porque o amor jamais acaba. O verdadeiro amor. E nós temos que ter cuidado para que ele não se esfrie. Então, hoje, uma outra reflexão que nós precisamos fazer a respeito do casamento, para que tenhamos um ambiente saudável, e foi uma das minhas primeiras reflexões aqui, que eu falei, e que nós precisamos realmente estabelecermos isso dentro das nossas relações familiares, é
criarmos um ambiente, né, onde o medo não prevaleça, o medo de pedir perdão, de se expor um para o outro. Então nós precisamos realmente lançar fora todo medo que muitas vezes nos impede de nos expormos um para o outro, de pedir perdão um para o outro, de reconhecer que erramos e ter um ambiente onde não vai haver dificuldade em pedir perdão, em reconhecer o erro, porque às vezes ficamos com medo de pedir perdão, porque isso pode, de certa forma, na cabeça de alguns, demonstrar fraqueza. E parece que quando nós pedimos perdão, parece que é sinal de fraqueza. E é interessante que Augusto Cury diz justamente o contrário. Augusto Cury diz que pessoas fortes conseguem perdoar. Os fracos não conseguem perdoar nem pedir perdão, mas os fortes, eles pedem perdão e conseguem perdoar. E isso nós precisamos aprender dentro do nosso ambiente familiar. Aprender a ter um ambiente, sabe, uma atmosfera onde não tenhamos medo de pedirmos perdão uns aos outros, de nos expormos um para o outro, com medo de o que vai acontecer, o que pode usar contra mim. Então, essa reflexão, eu queria que você pensasse nisso. Eu tenho falado desde o primeiro dia, o ambiente de perdão é fundamental para termos uma família saudável, uma família onde o ambiente dessa família, sabe, vai nos fazer crescer, por isso crescendo em família. Então, precisamos realmente lançar fora todo medo e nos expormos um para os outros, sem medo de pedir perdão e de nos perdoar mutuamente. Então, precisamos realmente refletir sobre isso. Precisamos também refletir, né, nossa maneira, às vezes, de falarmos uns com os outros. Ou seja, refletir sobre a nossa discussão, muitas vezes, que sempre aponta e nos leva para um lado acusatório. Então, eu quero que você reflita também sobre isso. Reflita sobre o ambiente de perdão, o ambiente onde não tenha medo, mas também um ambiente onde as discussões, as trocas, né, as trocas de ideia, de acertos, elas possam ser feitas de maneira saudável, sem criar um ambiente acusatório. Já reparou o quanto as pessoas elas se acusam? Quanto o marido e a mulher criam muitas vezes esse tom de acusação, sabe? Não, acusando um ao outro, apontando o defeito um do outro. Eu só fiz isso porque você fez aquilo. Eu agi assim por causa que você me fez agir. E apontando os defeitos um do outro. Você é assim, você é assado, você não presta, você tal, e só aponta, só acusa. Você não tem responsabilidade, tá o tempo todo acusando, apontando. Isso gera um ambiente desgastante demais. Desgasta a relação, desgasta a família. Né? A gente muitas vezes não tem o cuidado com as palavras. O papel de acusador, já tem alguém que faça isso e faz muito bem, que é o Satanás, que acusa, que aponta. Você é isso, você não sei o quê, você é assado, você é isso, e você é aquilo, e só aponta, e só acusa. Um ambiente de acusação, onde o diálogo não prevalece, onde a sensatez não prevalece, onde a motivação não prevalece, um reconhecimento, às vezes, né, de um elogio, não se faz mais um elogio, mas só acusa. Você não lavou o banheiro, você não fez comida, você é isso, você é aquilo, e começa uma acusação, e cria um ambiente muito ruim, sabe? Aí fica aquilo um acusando o outro, aí a família, um filho acusa o pai acusa o filho, uma briga o tempo todo. Então, uma coisa que a gente precisa, se nós queremos realmente termos um lar saudável, um ambiente que nos faz crescer,
onde o amor jamais acabe. É um ambiente onde não há acusações o tempo todo, trocas de acusação. Evite isso. Então, na sua discussão saudável sobre a família, sua correção às vezes, sua admoestação, tudo isso pode ser feito, mas sem acusação, sem, sabe, acusar um ou outro, mas com amor, com carinho, com sabedoria, com assertividade, né? E nós precisamos disso. Essa é uma reflexão muito importante que a gente também precisa fazer num ambiente onde o amor jamais acaba. Então nós precisamos realmente aprendermos isso. E uma coisa também que eu queria refletir com você aqui, meu amado, minha amada. Se você quer ter um ambiente familiar saudável, equilibrado, um ambiente familiar onde te faz crescer e as pessoas que fazem parte dessa família também crescem, você precisa aprender isso, refletir sobre isso. Aprender, na verdade, a não guardar nenhuma mágoa, mas sempre que elas surgirem, que haja acordo, que haja entendimento, que haja, na verdade, diálogo, conversa, ao invés de realmente guardar, né, mágoas, botar no coração para que muitas vezes gere raiz de amargura. Então eu tenho que ter, na verdade, liberdade dentro da minha casa, junto da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, a liberdade para poder sentar, para poder conversar, para poder dialogar, para não guardar dentro do seu coração, do nosso coração, sentimentos de mágoas, que vão, na verdade, muitas vezes matando, que vão separando, que vão afastando. Mas não permitir que essas mágoas que muitas vezes acontecem, elas sejam guardadas e nós não tenhamos um espaço de reflexão, de conversar, para que isso não crie em nós uma raiz de amargura e nos tornemos pessoas amargas. Aí um ser humano amargo, uma pessoa que, sabe, não está feliz com nada, porque dentro dela está cheio de coisa que ela vem guardando, e não tem um ambiente de diálogo, de conversa, onde ela possa realmente externar, botar para fora, sabe, ser curado. Não é um ambiente de cura, não é um ambiente de libertação. Ela vai ali gerando aquilo dentro dela. O que vai acontecer? Naturalmente ela vai se tornar ruim, vai se sentir amargurada, vai se sentir mal, vai ficar mal-humorado o tempo todo, infeliz. Então, não permita que o ambiente do seu lado, da sua casa, da sua relação, onde o amor jamais acaba, tem que ser realmente o amor onde as pessoas não guardem mágoas, mas tem um espaço para refletir, para conversar, para acertar, para colocar para fora tudo aquilo que muitas vezes chateia e magoa. Então pense nisso com carinho, porque o amor jamais acaba. Então, precisamos realmente exercitarmos isso. Precisamos realmente colocarmos essas coisas em prática, porque senão o amor pode se esfriar. O amor pode realmente, sabe, acabar até. Pode realmente ir embora. E as pessoas acharem que não tem jeito, não tem como mais. O verdadeiro amor jamais acaba. Se você entende que o amor não é só um sentimento, mas é também um entendimento, eu entendo, é uma escolha. Eu escolhi essa mulher e com ela formar uma família. Eu escolhi este homem e com ele formar uma família. E juntos, né, num lar onde há perdão, onde há cura, onde não as mágoas são tratadas, um ambiente de cura, um ambiente de libertação, um ambiente saudável. Esse amor
Por mais que passe por provas, ele vai resistir ao tempo, vai resistir às lutas, o cotidiano, vai resistir, vai se manter firme. E nós precisamos nos posicionarmos dessa forma, entendermos isso. Porque o amor não é só um sentimento, o amor é uma escolha, é uma atitude. Eu escolhi amar, porque vai haver momentos que você vai estar chateado, vai estar aborrecido, a situação vai estar difícil, mas mesmo assim eu não vou deixar de amar minha família, minha esposa. E se há falta de sentimento, Deus vai restaurar isso, Deus vai fazer, o Espírito Santo pode fazer isso. Agora eu quero fechar com uma coisa que também é importante, para que você pare de pedir oração por sua família e por você. Você vai falar, que isso, pastor? Não estou dizendo que você não vai orar, estou dizendo que você não deve orar, não. Mas eu quero com isso só que você entenda o seguinte, porque às vezes nós nos colocamos como vítima, como o certo na relação, e a gente fica, não, que lá em casa está difícil porque a mulher fez isso, lá em casa está difícil porque os filhos fizeram aquilo. Me ajude em oração aí, ajude em oração, ore lá pela minha esposa, ore lá pelos meus filhos, ore lá pelos meus netos, olhe, você não tem que parar com esse negócio de oração para sua esposa, para sua mulher. Não que isso seja ruim. O que eu quero dizer é que você precisa se colocar nessa oração. Se tem alguma coisa que está dando problema, que está ruim, que está difícil, você tem que se incluir nisso. Ore por mim. Você tem que pedir isso. Amados, orem por mim, para que a minha família realmente seja uma bênção através da minha vida. Ore por mim para que eu seja um marido melhor. Ore por mim para que eu seja uma esposa melhor. Ore por mim para que eu seja um ser humano melhor, um pai melhor. Ore por mim. E se incluir nisso. Não pedir oração só para os outros da família, os outros membros da família, como se eles precisassem de oração e você não. Então nós fazemos parte dessa família. E essa oração ela tem que começar por nós. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso me tornar o homem que Deus quer que seja, a mulher que Deus quer que seja. Amém, queridos? Então, para que assim você entenda o que 1 Coríntios 13, versículo 8 diz. O amor jamais acaba. Então isso vai ajudar esse amor a se fortalecer a cada dia. E nos fortalecemos no Senhor, para a glória e honra do nome dele, porque o amor jamais acaba. Deus abençoe. Hoje é o 14º dia, vamos estar orando agora, né? Estamos firmes. Hoje é domingo, dia de cultuarmos ao Senhor, de oferecermos culto ao Senhor. Espero você na igreja, você e sua família, para nós orarmos lá. Porque a oração de domingo não é meia-noite, é lá na igreja. Amém, queridos? Deus, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor cada vida aqui que está ao alcance da nossa voz. Pai, nós queremos que realmente o ambiente da nossa casa, o amor, jamais acabe. Senhor, nos ajude realmente a fazer com que este amor, realmente essa palavra se torne uma realidade na nossa família, na nossa casa, aonde, ó Pai, até nos momentos de briga, de discussão, de alinhamento, seja tudo feito em amor, para que cresçamos juntos, para que possamos vivermos o Teu propósito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Deus, a realmente estabelecermos lares saudáveis, a realmente, ó Pai, nos tornarmos pessoas, Senhor, saradas, curadas, aonde, Pai, as mágoas não nos paralisem, aonde o ambiente do nosso lar não seja um ambiente de medo, mas eu possa me expor pedindo perdão. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma a nossa vida nas Tuas mãos, toma a vida dos Teus filhos e filhas nas Tuas mãos e os abençoe, que a Tua graça seja abundante sobre cada um. Senhor, Pai, nós Te louvamos,
Nós te bendizemos e te agradecemos por esse tempo, por esse mês da família, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, Deus abençoe, beijo no coração, tamo junto e até a vitória.